Olá pessoal, conforme combinado, essa é a nossa primeira aula de função exponencial. Faremos um exercício motivacional. Tranquilo? Vamos aí. Maria Luísa ingeriu 800 miligramas de amoxicilina às 7 horas. Suponha que a meia-vida dessa substância é de aproximadamente 1 hora. Vamos parar aqui, vamos entender o que é a meia-vida. A meia-vida é o tempo necessário para que uma determinada amostra se desintegre pela metade, ou reduza sua massa pela metade. Então, por exemplo, se ela ingeriu 800 miligramas, depois de 1 hora, 400 gramas serão decompostos, ou seja, vai sobrar só 400. E assim sucessivamente. Desses 400, passados mais 1 hora, que é a meia-vida, essa massa se reduz à metade. Suponhamos que a meia-vida fosse de 3 horas. Então, às 7 horas tem 800 miligramas. Então, depois de 3 horas, ou seja, às 10 horas, é que essa massa se reduz à metade. Então, cada substância tem a sua meia-vida. Obviamente, por exemplo, elementos radioativos, materiais radioativos, a meia-vida é muito maior. Vou dar exemplo aqui do césio 137. A meia-vida do césio 137 provavelmente é mais do que, vamos dizer aí, 25 anos, 30 anos. Ou seja, depois de 30 anos é que aquela amostra que estava no local, ela tem a sua decomposição, ou seja, ela vai se desintegrar, reduzindo a metade. Então, essa é a ideia de meia-vida. Vamos à questão. Letra A. Determine a massa dessa substância no organismo de Maria Luísa às 10 horas e depois às 13 horas. Letra B. Qual a massa restante no organismo de Maria Luísa após T horas, ou seja, um valor genérico, T horas da ingestão do medicamento? Muito bem. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Como a meia-vida da substância é 1 hora, a cada 1 hora, essa massa que iniciou 800 miligramas se desintegra pela metade. Ou seja, às 8 horas, a metade de 800 é 400. Mais 1 hora, ou seja, de 8 até as 9, a massa agora, que era 400, vai se desintegrar pela metade. Ou seja, 200 vai ser desintegrado, vai sobrar 200 miligramas. E assim sucessivamente. Às 10 horas, metade dessa massa se desintegra, porque 1 hora o tempo de meia-vida, 100 miligramas. E assim sucessivamente. Depois, 50, mais 1 hora reduz pela metade, mais 1 hora, às 12 horas, reduz pela metade 25, e mais 1 hora, a metade de 25, 12,5 miligramas. Muito bem. Então a letra A já está respondida. A massa dessa substância no organismo de Maria Luísa às 10 horas. Então, às 10 horas, nós identificamos que a massa vai ser 100 miligramas. E às 13 horas, 12,5 miligramas. Então, vamos responder essa primeira letra A. Então, qual é essa massa? Então, a massa dela, por exemplo, às 10 horas, essa massa foi de 100 miligramas. E a massa da substância que está no organismo de Maria Luísa às 13 horas, ela é 12,5 miligramas. Muito bem. Como agora encontrar a letra B? A letra B vai nos trazer aqui a ideia da função exponencial, a expressão da função exponencial. Olha só, a gente encontra a passagem de cada período de meia-vida simplesmente fazendo a divisão por 2. Mas vale a pena a gente, ao invés de dividir por 2, multiplicar por meio. A ideia matemática para resolver aqui e expressar a lei da função exponencial é multiplicando por meio. Então, se eu pegar 800 vezes meio, 400. 400 vezes meio, 200. 200 vezes meio, 100. 100 vezes meio, 50. E assim sucessivamente. 50 vezes meio,
porque a gente multiplica por 1 e divide por 2. E aqui às 13 horas também vou multiplicar por meio para passar para 12,5. Então note, qual deve ser a massa para um tempo t? Cada vez que a gente multiplica por meio, a gente avança 1 hora. Então, qual vai ser a massa? Essa massa que eu vou chamar de M, ela vai ser a massa inicial, ou seja, 800, multiplicado por meio, só que quantos fatores iguais a meio vai aparecer? Então, antes da gente pensar em quantos fatores eu vou ter, a gente vai pensar o seguinte: para o tempo igual a 1, eu vou ter um fator igual a meio. Por isso, 800 vezes meio. Para tempo igual a 2, ou seja, intervalo de 2 horas, 1, 2, eu vou ter meio para passar para 400 e meio novamente para multiplicar por meio para passar para 200. São 2 fatores, então o índice aqui tem que ser 2, porque é 800 vezes meio novamente, que aí fica 1/4. Se eu quero mais um tempo, mais 1 hora, que é o intervalo de meia-vida, né, a meia-vida da substância, eu estou pegando 3 fatores iguais a meio. Meio vezes meio vezes meio. Se eu pegar 800 vezes meio, vezes meio, vezes meio, eu vou chegar de fato em 100. Note, meio vezes meio vezes meio é meio elevado à terceira potência. E aí vai ser 1 elevado à terceira 1, 2 elevado à terceira 8. Vai ser 800 vezes 1/8, que é igual a 100. Então note, a quantidade de fatores iguais a meio vai ser esse t. Então, repetindo, para t igual a 1, vamos fazer aqui a substituição. Para t igual a 1, fica meio elevado a 1 é meio, vezes 800, 400. Para tempo igual a 2, estamos agora nessa situação. 2 horas. 1 meio ao quadrado é meio vezes meio 1/4, 800 vezes 1/4, 200. E assim sucessivamente, para tempo igual a 3, aqui vai dar 1/8 vezes 800, 800 vezes 1/8, 100. Para tempo igual a 4, 1 meio elevado a 4 vai dar 1/16. Se eu multiplicar 800 vezes 1/16, eu vou encontrar 50. Para tempo t, o resultado dessa massa vai ser os 800 vezes meio elevado a t. É exatamente a expressão que a gente identificou aqui. Uma outra forma de pensar nesta expressão, para justificar aí as expressões na forma de uma lei exponencial, a gente pode pensar que essa massa seja y, 800 vezes meio elevado a x. Só que lembrando que y vai ser a massa que vai restar a massa no organismo ao longo desse tempo x. Então está aqui uma expressão matemática, a lei da função exponencial já abordada nesse primeiro exemplo motivacional. Tranquilo? Espero então ter contribuído com essa primeira situação, nesse primeiro exercício motivacional. Já no próximo encontro a gente já entra nas propriedades, alguns pré-requisitos importantes para a gente entrar de fato nas funções exponenciais com muita qualificação e a gente já tirando essas dúvidas ao longo dessas aulas. Ok? Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.